Um ótimo dia para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal informativo, podcast executivo no ar. E hoje, direto da Ford Truck, já que a gente vai falar de soluções sobre rodas, implementos rodoviários, então a gente traz dois convidados que muito entendem do assunto. E para participar desse nosso bate-papo, a partir de agora, ao vivo no canal Podcast Executivo, recebemos Osmar Oliveira, CEO da Ford Truck, junto com a Dani Moreno, na área da comunicação e marketing, para bater esse papo junto com a gente. E vocês, sempre ao vivo aí ligadinho nas nossas edições. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Tem alguma dúvida, quer participar com a gente? Entra com o seu alô, traga a sua observação, traga o seu bom dia ou a sua pergunta e interajam com a gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito bem, antes de a gente começar falando da Ford Truck, quero conhecer dos nossos convidados, então já começo deixando aqui um super bom dia e um agradecimento pela sua participação, Osmar Oliveira, CEO da Ford Truck. Eu sei que teu tempo é muito limitado, uma correria, uma loucura, mesmo assim disponibilizou um pouquinho do tempo para estar com a gente. Muito obrigado, bom dia. Obrigado a você, Luciano, obrigado à sua equipe, é um prazer recebê-los aqui. E a correria faz parte, acho que até do nosso negócio, mas é sempre bom parar um pouquinho para compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo por aqui. Muito obrigado. E a Dani Moreno também está com a gente. Tudo bem, Daniela? Bom dia para você. Bom dia, e eu agradeço o convite para participar com vocês também. A gente que agradece. Vamos trocar um pouco aí dessa experiência, vamos compartilhar com os nossos internautas um pouquinho da expertise do senhor, da senhorita, participando aqui do nosso bate-papo, falando de implementos rodoviários e desse trabalho tão diferenciado que a Ford Truck traz. Antes, Osmar, eu queria entender, conhecer um pouquinho aí como tudo começou na sua vida quando a gente fala de implementos rodoviários. Você sempre vivenciou essa área, esse mercado ou não? As coisas foram acontecendo na sua caminhada? Conta pra gente. Não, na verdade não. Eu tenho como formação engenharia civil, né? Normalmente nesse ramo é um engenheiro mecânico, engenheiro de produção, tal. Eu sou civil, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, tenho um MBA em finanças e construí carreira mais no ramo de construção. Então trabalhei em construtoras voltadas para obras habitacionais, para obras de arte, depois construtoras voltadas para o ramo de saneamento. Por um período tive aqui em Guarulhos, foi minha primeira experiência aqui, trabalhei na Rayovac, né, fabricante de pilhas e baterias, fiquei por 2 anos aqui, gostei bastante da cidade, voltei para São Paulo, fui para o setor de telecomunicações, trabalhei na Ericsson na época, né, fabricante de aparelhos e também de estações de transmissão por bastante tempo. E lá em meados de 2008, 2009, comecei a ter uma vontade grande de empreender, de fazer alguma coisa, comecei a olhar com um pouco mais de carinho. Não imaginava que seria uma indústria, né? A princípio seria alguma coisa menor, de comércio ou de serviço. E em 2009 um amigo comprou uma empresa, parte de uma empresa de implementos rodoviários. Foi um período que eu estava fora do mercado e me convidou para ficar com ele lá por um tempo, né? Eu tinha uma experiência em gestão, ele estava cuidando mais da parte financeira, falou, vem para cá, fica comigo até você se recolocar, decidir o que você vai fazer. E eu fiquei uns 8 meses nessa empresa de implementos, foi ali que o bichinho de implementos rodoviários picou, gostei bastante, achei um mercado muito pujante, muito ligado à economia, né? No Brasil a gente tem dimensões continentais, então 65% aproximadamente do que é transportado no país é por caminhão, né? Em São Paulo esses números ultrapassam 80%, então imaginei que fosse um ramo interessante. Nesse período lá pude conversar com as associações, participei de feiras do setor, gostei muito dessa coisa de caminhão, falei, poxa, se em algum momento eu montar um negócio próprio vai ser nessa linha. Recebi um convite de uma construtora para assumir a direção técnica de uma área de suporte à produção, voltei, fiquei mais 2 anos, mas com aquela ideia de, puxa vida, né? Queria montar alguma coisa em implementos e tal. 2 anos depois me desliguei dessa construtora e achei que era a hora de empreender. Isso foi final de 2011, né? E aí comecei a fazer um business plan, né? Como é que eu achava que estava o mercado, o que ia crescer, quais eram as possibilidades, quem eram os players que já estavam e tal.
e cheguei à conclusão de que podia ser um bom momento. São Paulo é um grande centro, né? A gente tem a necessidade dos veículos urbanos de carga, que são esses veículos menores para fazer distribuição, e achei que poderia ser interessante a gente montar alguma coisa nessa linha. E aí, do projeto para a ação, demorou uns 6 meses, em março de 2012, a gente iniciou com 6 colaboradores, né, a Ford Truck Implementos Rodoviários, produzindo baús de caminhão, né, para a linha leve, né, para a linha de caminhonetes, como a gente diz, que são esses VUCs que você tem aí pela cidade. Assim que começou aí a minha entrada na indústria. Então, eu, ao contrário de muitos dos meus pares aí de mercado, não vim do segmento, né, venho do segmento de construção, participei de telecom e tal. E aí essa experiência no ramo de transportes e logística é de 11 anos para cá, né, partindo para o 12. 11 anos, quase 12 anos, com toda essa estrutura magnífica aí, a gente viu um pouquinho da dimensão que é, e isso realmente é uma estrutura belíssima, né? A gente teve 3 casas já, né? E a gente até brinca aqui na Ford Truck que nós temos 3 salas de reunião com o nome desses lugares. A gente iniciou num imóvel que tinha aí seus 1.500 metros quadrados aproximadamente, né? Quando a gente começou lá em 2012, uma estrutura menor, tínhamos em torno de 20 funcionários, né, em média durante o período, ficamos 3 anos. A Ford Truck cresceu bastante, no início começou com um pequeno transportador, né, as empresas pequenas tinham aí 1, 2, 3 caminhões, muito pessoa física, a gente trabalhando bastante naquilo. E desde o início a gente sempre entendeu que o portfólio precisava migrar. A gente começou com os baús, logo depois começamos a fabricar os baús lonados, as carrocerias, e ano a ano a gente foi diversificando. 3 anos depois mudamos para uma segunda casa, né? Também em Cumbica, aqui em Guarulhos, desde o início, nós temos 11 anos sempre na cidade de Guarulhos, e já era uma casa maior, com seus 3.500 metros quadrados, e tínhamos lá uns 35, 38 funcionários em média, já era uma produção maior, começamos a atender empresas de médio porte, aí transportadoras realmente, né? Frotistas maiores, e o portfólio aumentou de novo, né? Entramos com outras linhas, com linha de caminhonete para operação e manutenção, entramos com a parte de reformas e de serviços lá em 2015 e 2016, entramos com implementos para transporte de carga com temperatura controlada, como medicamentos, como alimentos, começamos a fazer unidades customizadas para atender vários tipos de negócio. E em 2018, a gente já estava maior de novo, trabalhando há um ano e meio com o segundo imóvel só para guardar os caminhões, a gente achou que era hora de dar um salto e mudamos para cá, a gente alugou aqui em junho de 2019 e mudamos efetivamente em outubro, até ajustar, né, tudo que era necessário. Em outubro foi quando a gente mudou para cá. Aqui enfrentamos lado bom e lado desafiador, né? A gente mudou em outubro e em março de 2020 foi quando veio a pandemia, né? Então, no momento em que a gente veio para o imóvel maior, com demandas maiores, risco maior, né, necessidade maior, 2020 tinha que ser um ano mágico, e veio a pandemia aí para deixar a coisa um pouquinho mais apimentada. Mas estamos aqui 4 anos depois, crescemos, né, mesmo durante a pandemia, depois a gente pode falar um pouquinho mais como é que foi esse momento, e seguimos maiores aí. Eu acho que hoje também mudou tudo, né? Mudou parte do time, como a gente mudou de localização também, né? A gente procura ter as pessoas mais próximas, né, no entorno. Então, 80% do time da Ford Truck mora em até 10 quilômetros aqui da empresa, e mudou também o perfil do cliente. Hoje a gente atende grandes transportadoras, além dos, né, a gente continua atendendo a pessoa física, continua atendendo o pequeno e médio transportador, mas surgiram as maiores agora, transportadoras, frotistas, locadoras de caminhão, né? A gente está vendo o mercado cada vez mais de caminhões locados agora, né? Assim como os carros, agora é hora dos caminhões nesse setor. Então, estamos muito felizes aqui, né? Depois de 11 anos e partindo para o nosso 12º, confiantes em crescer um pouco mais. E a Dani Moreno, né, na área da comunicação, do marketing, como é que é chegar você dessa área com implementos rodoviários? Você já vivenciava isso também ou foi algo diferente, desafiador para ti? Foi uma novidade. Eu sou formada em administração, sou pós-graduada em logística empresarial, e eu costumo dizer que eu não procurava um emprego, o Osmar não tinha uma vaga. E aí tudo casou, a gente se conhece desde o início da Ford Truck, ele sempre acompanhou minha carreira na área de compras, então sempre o nosso bate-papo foi, vem para a área de compras, não vem, e eu sempre trabalhando, fazendo minha carreira em grandes empresas, assim, graças a Deus eu consegui realizar tudo o que eu queria, assim, onde eu queria trabalhar eu consegui.
E aí, depois que eu fui mãe, há 4 anos, eu resolvi parar e me dedicar à maternidade, e aí foi aí que a gente se reaproximou. Então, a gente tem muito a ver essa questão de família, tudo, então pelas redes sociais, um acompanhando o outro. Chegou um momento que, por uma brincadeira de vir organizar a festa junina, aí eu falei, então acho que eu quero ficar, já que eu vim para organizar uma festa e gostei de estar aqui dentro, aí surgiu a oportunidade, então casou, assim, era o momento de eu voltar para o mercado realmente, e a área de comunicação e marketing durante essa maternidade é uma coisa que eu me dediquei a aprender um pouco mais, cuidar das redes sociais, a pandemia trouxe muito isso, né, as pessoas investiram muito no que estava no digital, então eu ganhei muito cliente com isso, e aí ganhei um grande cliente, e me reaproximei aqui da empresa. E aí com isso eu vim para a comunicação e marketing, comecei ali na recepção cobrindo férias, fazendo um pouco de SDR, que era dando um suporte ali para vendas, agendando algumas reuniões. Aí surgiu a oportunidade da pessoa do marketing que era responsável sair, Osmar me convidou, eu topei, não sou de falar não, e aí eu topei. E aí agora estão surgindo novos desafios também aí para a área de vendas, então comunicação e marketing é uma coisa que eu gosto muito, assim, participar dos eventos, colocar o Osmar sempre aí na mídia, colocar a Ford Truck sempre em destaque. A gente investe muito nessa parte também, coisa que muitas empresas não dão a devida atenção, e a gente gosta muito disso, se tornar referência no assunto. E quando as grandes mídias, canais de comunicação, veículos de comunicação pensam em implementos rodoviários, eles procuram a gente para que a gente fale sobre o assunto. Osmar, falando em referência, pegando o gancho que a Dani traz, atendimento, equipe, colaboradores, profissionais, o que você destacaria como grandes diferenciais hoje da Ford Truck? Eu acho que, pegando o gancho da Daniela, a questão do marketing, né, que ela falou que a gente trabalha muito, a gente tem um respeito muito grande pela marca desde o início, né? Acho que até porque quando a gente entrou nesse segmento, é um segmento muito tradicional, então com empresas de 60, 70, 80 anos que tem uma história grande, e nós éramos os novos, né? Então, da onde vieram, né? Como surgiram e tal. Então, a gente sabia que tinha que trabalhar bastante essa questão das redes sociais. A gente começou a fazer vídeo muito rapidamente, assim, do nosso portfólio, mostrando o nosso dia a dia. E hoje eu entendo que as pessoas querem muito ver o que tem, né? Por trás da empresa, o dia a dia, a dinâmica e tal. Isso deu muito certo. E até hoje, né, a gente trabalha bastante essa questão de marketing, junto à assessoria, todos os espaços que a gente tem na empresa para conversar um pouquinho. O blog no nosso site é uma fonte rica de informações sobre implementos. A gente já foi fonte para grandes veículos de comunicação, né, enfim. Então a gente sempre entendeu que esse é um diferencial, essa questão da marca. O segundo, como você comentou, é o time, desde o início, né? Eu tenho um carinho especial aí pelos meus meninos, como sempre digo, e desde o início, acho que é quem trouxe para cá. Eu, principalmente no início, eu não conhecia muito desse mercado, então trouxe pessoas que vieram desse mercado com experiência de 15, de 20, de 30 anos e que foram muito importantes assim na nossa trajetória, né? Tanto em vendas quanto na parte de produção, né? Então, trabalhar vendas de uma empresa que estava surgindo no mercado e concorrer com empresas com 30, 40 anos era um desafio, né? Montar projetos novos, montar um portfólio do zero, construir uma fábrica do zero e tal, é bastante. E até hoje eu acredito muito do nosso crescimento, do nosso sucesso ao time. A gente tem um time bom aqui, muito unido, e a gente dá muito valor para isso, né? E o terceiro são os clientes, né? Vou destacar esses três assim, que também importantíssimos no início por acreditar na gente. Também era uma empresa nova, né? E o pessoal vinha, poxa, mas da onde que você veio, né? Qual que é a tua formação? A empresa cresceu quando? Já forneceu para quem, né? Me mostra aí. A gente tinha pouca coisa para mostrar e surgem os anjos assim que não, mas eu acredito, acho que vai dar certo, então eu vou fechar com você. Um segundo vem, um terceiro vem, e as coisas foram acontecendo. E hoje a gente tem uma carteira de clientes importantes e que, mesmo nos períodos mais turbulentos e mais complicados, acabaram segurando a nossa operação. Então acho que são três pontos diferenciais que a gente pode destacar aqui. Quer complementar algo, Dani? Tá isso. É isso. Podcast executivo hoje direto da Ford Truck, batendo um papo, conhecendo mais sobre implementos rodoviários, falando sobre soluções sobre rodas. E a gente traz dois convidados, Osmar Oliveira, o CEO da Ford Truck, junto com Dani Moreno, da área da comunicação e marketing, para bater esse papo junto com a gente. Você está aí do outro lado da telinha acompanhando tudo isso de pertinho e ao vivo. Obrigado pelo carinho e pela participação de vocês. O Celso Nascimento está com a gente aqui. Deixa o seu alô, deixa o seu bom dia. Obrigado, Celso. Um abraço para você. A Vera Reis também está aqui juntinho com a gente. Parabéns à Ford Truck pela evolução
e sucesso. Deixou um monte de palmas aqui acompanhando o nosso bate-papo. Obrigado. Você que está chegando agora, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, quer saber sobre esse mercado de implementos rodoviários, traga o seu alô, sua pergunta e a gente passa para quem entende do assunto. Obrigado pela sua companhia. Dando continuidade, falando de Ford Truck, o que você destacaria como a grande missão hoje de vocês? Eu acho que a nossa grande missão é nos estruturarmos aqui para atender a evolução e o crescimento dos nossos clientes, né? Eu acho que isso acaba pegando um pouco de tudo. Nós precisamos estar melhores como time, né? Em boa formação, nós precisamos estar bem estruturados do ponto de vista de processo e financeiramente falando, para que a operação aconteça. A nossa operação é uma operação que demanda bastante, né? Compra de matéria-prima, produção, transformação, entrega. A gente tem uma responsabilidade muito grande no processo, porque o transporte, a logística são cruciais, né? Normalmente são diferenciais dos nossos clientes na operação deles, entregar o produto para o cliente rapidamente, da maneira correta. Nós costumamos dizer que o nosso negócio ele abrange todos os mercados, né? Nós já fizemos baús de alumínio aqui para transporte de óvulo fecundado, com todos os cuidados assim de temperatura, não podia vazar, sabe? Tinha que ter uma estrutura toda especial e tal. Então tem vida sendo transportada ali e passando por velas, mudança, alimentos, medicamentos, e-commerce, tudo que você pode imaginar, né? A gente costuma dizer que tudo que a gente está vendo em volta aqui foi transportado em algum momento, então a gente entende essa responsabilidade assim grande, né? O implemento precisa funcionar. E a gente tem uma carteira de clientes hoje que está evoluindo, está crescendo, e o nosso desafio aqui é a gente se preparar para isso, né? Para manter aí o crescimento dos nossos clientes. Acho que essa é a principal responsabilidade. Você comentou, né, de uma gama, de um perfil de clientes muito variado, de diversas áreas no mercado. Tem algum segmento, alguma área que é mais complexa quando se fala aí de implemento rodoviário? Eu acho que cada um tem a sua característica, né? E o nosso mix ele tem muito disso, né? Por exemplo, a gente sentiu isso muito na pandemia. Nós tínhamos no mercado uma participação muito grande na parte de mudanças, na parte de eventos, na parte de construção civil, né? E quando veio a pandemia em março, que deu aquele corte lá, acho que 16 ou 17 de março, quando foi o primeiro caso, esses setores pararam, né? Construção civil parou, evento parou, né? A gente viu que o pessoal teve problema em relação a isso e ficamos apavorados aqui, porque eu lembro que abril, maio, junho foram meses em que a venda despencou 80%, né? Aqui na Ford Truck. Fecha tudo, para tudo e tal. E nós ficamos bastante preocupados porque os segmentos tradicionais estacionaram, né? Mas para nossa surpresa, outros segmentos cresceram. Então todo mundo foi para casa, começou a fazer live, começou a conversar pelo telefone e tal. E aí aumentou a demanda de operação e manutenção de redes de telefonia e de TI. Então empresas como a Claro, como a Vivo, como a TIM, como a Oi, né, começaram a ter que reforçar a sua frota de manutenção para atender essa demanda de lives e dessa coisa toda tal. Nós fizemos algumas frotas aqui nessa linha. O pessoal foi para casa, começou a comprar muito online, né? Então essa demanda do e-commerce explodiu. Então, empresas como a Amazon, Magalu, né, a B2W, Americanas e outras começaram a reforçar. O Mercado Livre veio muito forte, né, suas frotas para poder entregar esse e-commerce. A gente cresceu muito. Segmento de medicamentos e higienização têxtil, até por conta da pandemia, é outro, né? Então nós fazemos aqui frotas de implementos para atender drogarias, farmácias, higienização têxtil, né, que essa preparação, roupas de hospitais, de clínicas, de escolas, que são lavadas industrialmente falando e tal, nós atendemos esses clientes também. Então mudou o mix, né? E para cada necessidade de transporte você tem uma característica. Por exemplo, para alimentos você tem uma característica, tem que ter o padrão Anvisa, então o implemento ele não pode ter oxidação, ele tem que ser lavável, né? Tem que ser limpo. Você vai atender, por exemplo, correios, já tem uma iluminação diferente, uma iluminação que não pode esquentar, você tem cartas ali, não pode ter buracos onde caiam as cartas, tem piso especial, tem um tratamento especial. A gente tem frotas aqui de transportadores de caixa eletrônico para banco, né? Caixa eletrônicos pesados, que você precisa amarrar ele na lateral do baú.
com cintas especiais, então você tem que ter uma estrutura forte para poder segurar isso, porque mexe no meio do transporte e tal. Então, cada segmento tem suas características e é sempre um desafio para a gente. E quanto mais customizado, mais a gente gosta. Porque aí senta, traz a turma da engenharia, né, tal, escuta o projeto, vê o que o cliente precisa. A gente começou como implementos rodoviários, hoje a Fortruck é Fortruck Soluções sobre Rodas, e a gente mudou para soluções sobre rodas exatamente para atender isso, né? A necessidade do cliente. Ele traz qual é a necessidade dele, a gente estuda aqui e fornece uma solução móvel. Isso vale para os implementos rodoviários para transporte de carga, isso vale para as unidades móveis que a gente também produz aqui para embarcar todo tipo de negócio. Essa é uma outra parte do nosso portfólio. Complementa algo, Dani? Como sempre não, porque o que ele vai falando eu só vou observando para se ele não esqueceu alguma coisa, mas está tudo completinho. E é interessante falar isso, porque o soluções sobre rodas é uma coisa que deixa a gente amplo no mercado. E é o que ele costuma dizer, o que você olha na vida, o mundo passa por um caminhão, então não tem nada que não seja transportado. Então a gente precisa estar sempre de olho em tendências, no que está acontecendo, se cai um mercado, levanta outro, então sempre surge alguma coisa que a gente consegue atender. E até uma pergunta que você me fez antes de começar o programa, se a gente tem um padrão ou se a gente atende projetos customizados. A gente tem o padrão, né, que é ali 90% do mercado, a gente já sabe como atende, mas também quando chegam clientes com projetos customizados, e quando a gente fala customizado, nem é só unidade móvel, né? Às vezes é um baú com uma necessidade especial que o cliente tem, é uma janelinha, é uma porta, é uma cinta, é uma travessa, é um piso. Então é muito legal isso, a dinâmica é muito legal, a gente acaba não tendo uma rotina, né, Osmar? Do jeito que o cliente chega, a gente consegue atender a necessidade. A gente tem 2 especialistas aqui que ouvem bem os clientes e desenham de acordo com o que eles precisam realmente. Osmar, falando em soluções sobre rodas, essa solução, ela vai para todo o Brasil, da Fortruck, ou não? Como é que funciona a abrangência? Ela vai para todo o Brasil. A Fortruck está aqui em Guarulhos, né? A gente concentra a nossa operação aqui, mas temos clientes no Brasil inteiro. E eu acho que assim, vou falar um pouquinho dos 2 mercados, né? Na parte de implemento rodoviário para o transporte de carga, no passado era muito comum os estoques de caminhões ficarem nas concessionárias. Então o cliente do Maranhão, o cliente da Bahia queria comprar um caminhão, ele ia na concessionária local, encontrava um caminhão, comprava lá e às vezes trazer para São Paulo para colocar o implemento e voltar para a cidade dele era uma coisa custosa, era longe, etc. Né? Mas hoje, cada vez mais, a fabricação está junto com a fábrica, just in time. Então você faz um pedido lá no Maranhão, na Bahia, a concessionária vai colocar o pedido na fábrica e o teu caminhão vai sair da fábrica. Né? Então passou-se a sair, a gente tem, por exemplo, Scania e Mercedes aqui em São Bernardo, em São Paulo, a gente tem a Volvo em Curitiba, a Volks está em Resende, no Rio de Janeiro, a Iveco está em Sete Lagoas. Os fabricantes estão concentrados no Sudeste, o que ajudou bastante o nosso negócio aqui. Porque hoje os caminhões saem daqui, então clientes mesmo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste que compraram lá, eles já compram o implemento aqui em São Paulo, né? O caminhão vem para a Fortruck, a gente implementa e ele já sobe implementado, né? Em muitos casos carregado. É muito comum o pessoal lá de cima já sobe com frete, sobe com alguma coisa e tal, já vai pagando parte do investimento pelo caminho. Então hoje a gente atende o Brasil todo. Nós temos no nosso segmento os baús de alumínio, né, para transporte de carga seca, os baús isotérmicos, que é para transporte de cargas com temperatura controlada, os baús lonados, que são siders, né, que são baús com abertura de lonas laterais para transporte, operação com utilização de empilhadeira, facilita, né, a indústria automotiva usa muito. Temos também as cabines suplementares para colocar pessoas extras, né? Você tem normalmente 3 pessoas na cabine, mas a legislação diz que você pode colocar até 9 no conjunto. Então a gente faz cabines suplementares até 6 lugares para poder complementar. E nós temos também aqui os produtos customizados, falo um pouquinho deles já, e os kits para montagem de baú de alumínio. O kit nós temos montadores espalhados pelo Brasil inteiro, que ele tem a expertise para montar, mas ele não quer produzir, né, o kit. Então nós produzimos aqui e mandamos para ele as peças em partes, né, o painel frontal, as laterais, as portas, o teto, tudo direitinho num kit e ele monta isso lá na cidade dele, complementa e tal. Então nós temos produtos Fortruck que saem daqui, mas temos produtos Fortruck montados nos outros estados. Isso acabou trazendo uma abrangência nacional na parte do implemento rodoviário.
Já na unidade móvel ou unidade customizada, como a Daniela falou bem aqui, né, tudo é customização para a gente. A customização pode ser um baú de alumínio, pode ser uma carroceria, mas também tem as verdadeiras unidades móveis, né? Nós já produzimos aqui quitanda sobre rodas, palco sobre rodas, estúdio de TV sobre rodas, né, para poder atender eventos remotos. Já produzimos estúdios de fotografia, já produzimos lojas, pet shop, né? Então, tudo aquilo que é fixo, a gente costuma dizer que é possível embarcar numa solução móvel. Para esses projetos, é muito comum o cliente, em qualquer lugar que ele está do Brasil, ele buscar a solução, porque são projetos que às vezes envolvem 6 meses, 8 meses, 10 meses, então não tem necessariamente, às vezes, na cidade dele, aí ele vem, fecha aqui com a gente, né? As unidades móveis normalmente têm uma sequência de visitas durante a produção e a gente faz por aqui. Então, tem Fortran espalhado pelo Brasil inteiro. A Dani, que cuida do marketing aqui, a gente tem um hashtag Fortran nas ruas, né? Quando as pessoas encontram um implemento nosso nas ruas, tiram foto e marca nas redes sociais, e a gente sempre pega aqui, replica nas nossas redes. Então a gente recebe bastante foto aqui dos clientes e às vezes Pernambuco, Rio de Janeiro, já né? Outro dia divisa do país, divisa do país, né? Recebemos foto aqui do Paraguai, tinha um Fortran lá bem carregando. Na placa né? da divisa ele tirou uma foto, foi muito legal. Nós temos um cliente de flores, por exemplo, que transporta flores, também um implemento isotérmico, né, para temperatura controlada, que ele é daqui de Atibaia e entrega no Paraguai, né? Então o caminhão toda semana vai para o Paraguai e volta, tal. Então, além fronteiras. Desbravando horizontes. Desbravando horizontes, é isso aí. Não só aqui. Será que ele deixou algo para ti no complemento? Não, nisso que ele falou do transporte, quando ele falou de flores e tal, eu atendo, fico muito na linha de frente dando suporte a vendas aqui, quando os vendedores, como eles ficam nas ruas, então quando vem cliente aqui na Fortran, eles pedem para eu receber e eu costumo dizer que eu faço um city tour aqui com eles por dentro, né? Então eu apresento a fábrica, tudo. E aí é interessante quando eu bato um papo, a gente descobre um pouco do como é o dia a dia do cliente e a forma como a gente costuma atendê-lo. Então eu gosto de saber por que ele escolheu a Fortran, no qual segmento dele, se vai adesivar, se não vai. E aí a gente descobre tanta coisa interessante, a gente fala, caraca, sabia que a gente atendia esse segmento? Então, por exemplo, ele citou flores de Atibaia para o Paraguai. Interessante aqui quando eu descobri clientes de hortifruti, e aí eu falava, pô, mas é um baú, né, seco, e aí não tem toda a parte de temperatura, aí eu descobri que era de Mogi, que transportava para o litoral. Então é coisa de meia hora, 40 minutos, e que eles transportam na madrugada. Então eu descobri que o nosso baú transporta verduras e ali legumes na madrugada e que não precisa de temperatura controlada. A gente já teve clientes aqui de obras de arte caríssimas do Rio de Janeiro, que ele veio, é legal falar, né, da nossa entrega programada, sim. A gente tem isso aqui dentro, o cliente, para não perder viagem ou até mesmo o custo da viagem, aí vem do Rio de Janeiro, ele compra um baú com a gente, ele faz uma entrega programada, ele fecha o pedido com a gente e aí ele vem um dia só de manhã, traz o caminhão, fica o dia todo com a gente, passa o dia com a gente monta já para ele, então a gente produz antes mesmo dele chegar e a gente monta no dia que ele está aqui. E aí nesse dia eu descobri que era a questão de obras de artes caríssimas, então ele falou, não personaliza o caminhão, não adesiva o caminhão, justamente que é para carregar isso de forma segura no Rio de Janeiro. Osmar, de uma forma generalizada, você trouxe um pouco de produtos, né, dos produtos, dos serviços que hoje a Fortran traz. Você destacaria algo com mais ênfase, falando em produtos e serviços? Olha, eu não sei se a gente destacaria com mais ênfase, né? Do nosso portfólio, o que a gente sempre destaca com mais ênfase é o nosso baú carga seca, né? Que acho que é o principal produto. A gente tem um projeto muito bem azeitado aqui, é um implemento leve, é um implemento bem montado, é um implemento que é resistente, é durável, o cliente gosta, né? E que a gente produz com uma velocidade grande, né? Então, a Daniela até falou do projeto aqui do entrega programada, né, para os clientes que estão fora de São Paulo e que querem vir uma vez só aqui. Então a gente produz o implemento todo e quando está pronto ele vem, passa o dia aqui com a gente, leva no final do dia o veículo implementado. Mas a gente tem também o entrega rápida, né? O entrega rápida é um programa nosso de entrega em até 5 dias de baús de alumínio em caminhonetes, em veículos leves, né? Então o cliente quando compra uma caminhonete, normalmente ele já está com pressa, ele quer colocar na operação, ele não quer perder tempo e tal, e o prazo normalmente de um implemento aqui na Fortran é de 15 dias, 20 dias, então a gente criou uma entrega rápida.
Nós já deixamos alguns produtos pré-fabricados, né, prontos, para quando chega o caminhão do cliente, a gente monta o implemento, instala e em até 5 dias ele leva. Isso é uma coisa que para a gente é um diferencial, né? Agora, dos produtos, eu volto aqui a falar no baú de alumínio, que recentemente a gente está até fazendo uma modificação, daqui a pouco a gente vai colocar isso, até trabalhar bastante na área comercial, porque a gente está sempre buscando soluções que deixe o implemento mais funcional, mais leve e de preferência mais sustentável, né? A gente trabalha muito o ESG aqui na empresa também. E o teto do nosso baú de alumínio, a gente está trabalhando agora ele num teto inteiriço em fibra, né? Normal é que ele seja em alumínio, seccionado, cada 1,25 m você tem uma chapa e tal. E aí você tem a necessidade de fazer as emendas nessa chapa, eventualmente você pode ter um vazamento, ter um problema ali. Agora a gente está trabalhando com uma placa inteiriça que elimina essa questão dos vazamentos, é mais fácil de trabalhar, é mais leve, ela tem uma questão de refletir melhor aí em relação à incidência do sol, proteger mais a carga, a gente entende que vai ser um avanço. Então, é um produto que é o nosso carro-chefe, que a gente mais trabalha. Mas os outros não são menos importantes, né? Cada um dentro da sua característica. É que o baú de alumínio hoje representa aí uns 60% do nosso mix, né? Acho que é o principal. Falando de teto então de fibra, é uma das novidades aí surgindo. É uma tendência, a gente olha muito a linha pesada, né? O setor de transporte você tem a linha pesada, que são as carretas para transferência, como já falei aqui, e a linha leve, que é a parte de distribuição. E na linha pesada existem grandes players com 60, 70, 80 anos, estão sempre com uma engenharia muito forte, muito avançada. Nós temos muitos exemplos lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que são os grandes mercados de transporte que vêm para cá. Então a gente costuma observar muito o que eles fazem lá, né? Participamos de algumas feiras nacionais. A principal feira do nosso setor, que é Hannover, na Alemanha, né? Nós tivemos na penúltima agora para poder ter alguns insights, entender o que o mercado está fazendo de lá e que a gente pode trazer para cá. Então, de 2018 para cá, a gente deixou os nossos implementos mais leves, a gente trabalhou melhor o sistema de amarração de carga, a gente melhorou a questão da parte elétrica, a parte de fixação e agora a gente está trazendo aí a utilização da fibra. Lá fora a gente já vê o implemento, o baú, carga seca, o furgão inteiro em fibra, né? Aqui a gente usa muito alumínio, às vezes o aço galvanizado ainda. A gente está começando com o teto para entender como é que é trabalhar com esse material, né? Como é que vai ser a performance aqui no Brasil, mas a ideia é cada vez mais trazer soluções para que o nosso implemento seja cada vez mais interessante para o cliente. Mas aí é que está, esse detalhe aí dessa sua observação, né? Ele está sempre antenado, não só nacionalmente, mas principalmente internacionalmente, participando inclusive de grandes eventos, conhecendo mais sobre essas feiras também do exterior. Eu queria te perguntar, é muito diferente esse mercado internacional hoje com o mercado nacional? Eu destacaria 2 pontos. Eu acho que a infraestrutura do mercado internacional e a questão da legislação, né? Que eu acho que muda muito em relação a nossa aqui. Quando a gente vai no mercado internacional, você tem infraestrutura melhor, né? Então as estradas melhores, né? O piso, as condições de trabalho para o transportador em relação ao que a gente tem aqui. A gente sempre fala que as condições aqui são mais severas, né? O implemento precisa durar mais, o caminhão precisa durar mais. Você vai para lá, você vê os veículos com eixo bem baixinho, né? O centro de gravidade baixo e tal, porque você tem boas estradas, então você roda mais baixo, vai te dar uma dirigibilidade melhor, melhores condições. Aqui não, você precisa subir um pouco, porque muita estrada ainda, né, em condições ruins e tal. Então a gente sempre tem que trabalhar muito com isso. Lá fora a gente vê uma necessidade menor de resistência do implemento, porque as condições da estrutura são melhores que aqui, né? Então é uma primeira coisa que a gente sempre procura adaptar, ver o que tem lá, mas adapta para a nossa solução aqui. E uma segunda é a questão da legislação. Lá fora eles têm uma preocupação muito grande com o peso que o conjunto vai passar para o pavimento, né? Então o pavimento precisa durar 50 anos, então o máximo de peso que o caminhão pode passar é isso. Então a questão das balanças, né? Tem a questão da sustentabilidade, a emissão de CO2, então quanto mais leve o conjunto, você transporta mais carga. Tem a questão da ergonomia do motorista, então se ele pega um conjunto mais leve, ele tem a questão ergonômica, olha para a saúde do motorista, né? Sustentabilidade, tudo isso lá é diferente daqui e existem legislações
para isso, né? Então a gente vê muito implemento lá já trabalhando com metais mais nobres. Aqui a gente ainda tem muita coisa em aço, lá já tem mais coisa em alumínio, né? Eles já estão partindo para fibra, tudo muito reciclável, então materiais que você possa reutilizar depois, né? Não tem descarte e tal. Isso é uma coisa que aos poucos eu acho que está vindo para cá, mais lentamente, né? Se tivesse uma velocidade maior, seria bom. Aqui no Brasil eu vejo que as indústrias, as empresas já têm projetos e soluções muito boas, né, para transporte em condições melhores, mas aguardam tanto uma infraestrutura melhor, como aguardam uma legislação mais atuante para que a gente possa mudar aqui e ter condições melhores de transporte, olhando para o meio ambiente, olhando para quem utiliza, quem dirige, enfim, e todas essas condições. Daniela? Perfeito. Desafios. Vocês trariam como grandes desafios ainda? Vocês citaram alguns pontos, mas assim, tem algo que realmente, todo dia é um grande desafio, mas o que vocês destacariam hoje, tendo aí a Ford Truck na linha de frente? O que a gente tem olhado bastante é a melhoria do nosso portfólio, do nosso mix, né? Isso que a gente faz, a gente já conhece bastante, tem projetos bem feitos, tem clientes, né? Tá no mercado, a Ford Truck é consolidada e respeitada nesse portfólio que ela já trabalha. A gente está sempre olhando um pouquinho para novos mercados e novas demandas, né? Nesse momento a gente vê o Brasil com demandas grandes na parte eletricitária e na questão do saneamento. E é isso que a gente está olhando com carinho, né? Tanto um quanto o outro demandam implementos diferenciados para atender, né? Tanto as carrocerias eletricitárias, né? Para poder fazer manutenção em linhas de transmissão, né, de eletricidade, quanto saneamento com as suas carrocerias especiais aí para poder fazer, tem o marco de saneamento que o governo, né, agora tem falado muito, o governo anterior deu o pontapé inicial, esse deve continuar porque é uma necessidade do país e a gente está olhando em especial para esses dois mercados. Tem mais algumas novidades aí que a gente está sempre fuçando, enfim, mas eu acho que a nossa prioridade hoje é incrementar o portfólio para poder oferecer ainda mais soluções para os nossos clientes, para outros mercados. Queria que você comentasse um pouquinho, Osmar, a gente falando sobre o mercado, mais direcionadamente sobre o mercado de locação, você traria? Bom, a Ford Truck está muito envolvida nisso. O ano passado, aproximadamente 40% do que a gente produziu foi para atender o mercado de locadoras, né? Isso vem crescendo muito eu diria, 3 ou 4 anos para cá. As empresas de todos os tamanhos têm feito conta se vale a pena comprar, se vale a pena locar. Quando você tem situações, um mercado economicamente complicadas, onde você precisa focar o caixa da tua empresa, você olha um pouco mais. Essa coisa do mercado brasileiro que é um tanto imprevisível, né? Hora tá assim, hora tá assado e tal. Então a locação te dá uma condição onde eventualmente você não investe necessariamente. Mas tem também o lado do mercado que já tem as suas políticas com frota própria e tal. Mas um dado que não dá para a gente negar, vem crescendo muito, são grandes grupos, né? Grandes locadoras trabalhando com um investimento muito forte nos últimos anos e para os próximos, né? Para os próximos 4, 5, 6 anos, as principais locadoras têm investimentos pesados a fazer e a gente está preparado para isso. Hoje nós atendemos, se não 100%, 90% das principais locadoras no país. Como eu disse, 40% de tudo que a gente produziu o ano passado foi voltado para as locadoras e eu estou para dizer que esse ano deve estar perto de 60%, né? Então é o que está realmente puxando. Eu vejo o cliente cada vez mais fazendo conta, não só a empresa média, porque eu acho que no início era esse público, né? O pequeno ficava muito ressabiado, o grande ainda tem a política das suas frotas, era o médio, mas cada vez mais eu vejo tanto chegando no varejo quanto o grande fazendo conta e vendo que é mais interessante ele manter o dinheiro naquilo que é core, né? No caixa para cuidar das coisas dele e terceirizando a frota com opção de locação. A gente está observando bastante e está muito bem posicionado nesse mercado. Queria trazer uma observação, antes que eu pautei sobre desafios, e você muito rapidamente citou pandemia. Como é que foi para a Ford Truck exatamente vivenciar aquele período, driblar aquele momento, usar a criatividade? Para a gente foi um susto inicial, né? Nós aqui até recebemos, a gente comemorou aqui 8 anos de empresa, foi 2020, e fizemos um café da manhã, até recebemos aqui o prefeito da cidade, vieram alguns secretários, a gente fez
uma reunião com os funcionários aqui, eu me lembro de um perguntando, inclusive para o prefeito, se era uma coisa para a gente se assustar ou não. E ele, assim como as autoridades todas imaginavam na época, não, a gente está olhando com bastante carinho, até porque Guarulhos é a porta de entrada para a América Latina, mas nós, né, queremos crer que vai ser uma coisa passageira, 3 meses, 6, a coisa se resolve. E não foi isso, né? Uma semana depois fechou tudo, inesperadamente, e a gente ficou muito assustado, porque a venda caiu 80%, vai continuar, não vai continuar, o mundo termina agora ou continua e tal, e um susto danado. Mas nós, eu acho que, passado o susto inicial, primeiro por sermos indústria, a gente pôde continuar trabalhando normalmente, que era uma vantagem enorme. Então é claro que nós tomamos todos os cuidados, afastamos, né, os mais vulneráveis na época, uma parte da turma foi trabalhar em home office, os cuidados todos com álcool em gel, essa coisa toda, e seguimos produzindo. A gente tinha uma carteira de produção, então felizmente a fábrica não parou, né? E o que a gente fez na época foi trabalhar muito a questão interna. Então vamos trabalhar treinamento, vamos trabalhar processo, vamos nos preparar, porque daqui a pouco a coisa se acerta. E para a gente aqui foram 3 meses muito difíceis nessa mudança de mix, né? Como eu falei anteriormente, a gente viu que alguns mercados pararam, mas outros aceleraram. Então 3 meses depois a coisa voltou e a gente seguiu. Mas primeiro faltou saúde. E a gente tinha que ter essa prioridade de tratar das pessoas aqui, do time, né? Preocupação com os clientes e tal. Quando a gente resolveu um pouco essa questão da saúde, faltou caminhões, porque as indústrias tinham parado, né? Fizeram paradas maiores. Quando voltou, e voltou de certa forma em V, não tinha veículo, o pessoal não conseguia, o prazo era 90 dias, 120, a gente fazia o implemento aqui, mas o caminhão não chegava e tal. Quando ajustou a questão do caminhão, faltou matéria-prima, porque aí não tinha aço, não tinha alumínio, aquela briga toda, o preço explodiu, foi lá para cima e tal. E aí no final a gente teve aquela questão dos semicondutores, né? Então, com a questão lá de Taiwan e tal, a China, parte da Turquia também, né? Que os componentes eletrônicos dos caminhões vêm todos de lá, e faltaram semicondutores, a gente viu os pátios das montadoras lotados de caminhão e não chegavam. Então foi um ano em que faltou um pouquinho de tudo, muito desafiador. A gente contou muito com a ajuda dos nossos fornecedores também. Isso foi muito importante, né? Ter parceiros comerciais. Então precisamos de prorrogação de títulos, porque o dinheiro não entrava, a gente precisava pagar um pouquinho mais para frente. Então, tanto trabalhando com os clientes, né, para a gente puxar aqui, trabalhando com os fornecedores, a gente conseguiu. E acho que como time aqui internamente, também a gente cresceu bastante. Tanto em treinamentos que a gente fez, mas também de aproximar, né? Eu sempre falo que as grandes equipes, elas se reforçam nos momentos mais turbulentos, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso aqui para a Fortran, né? A gente se juntou mais, saímos mais fortes. Outro cuidado muito minucioso, né, que a Fortran traz, né, nesses longos anos de trabalho voltado ao segmento de implementos rodoviários, é sempre oferecer a qualidade também em seus produtos. Falando em qualidade, como é que é essa preocupação, o cuidado também com essa matéria-prima toda utilizada? Existe toda uma seleção em conhecer todo esse tipo de material? Isso também é importante? Também é importante, e a gente costuma dizer que desde o início, né, quando nós começamos de um tamanho muito menor, desde o início eu falava, né, nós temos uma empresa pequena, mas com gestão e preocupações da empresa grande, porque é lá que a gente quer chegar. A gente sempre teve essa visão de que com o tempo a gente chegaria. Então a preocupação de ter uma boa empresa saudável, ter uma boa marca, de trabalhar com bons produtos, de entregar um bom produto para o cliente, de atender bem o cliente, de honrar com aquilo que foi combinado, sempre foi uma premissa nossa, né? E isso vai para tudo. O nosso produto, a gente procura olhar nos mínimos detalhes, né? Da faixa refletiva que vai para sinalizar o implemento ali, até a construção do produto e todos os acessórios. Então nós trabalhamos muito isso com os fornecedores, sempre que há um parceiro novo, né? A Fortran que hoje, depois de quase 12 anos, tem um grupo de fornecedores e de parceiros definido, mas sempre que tem uma novidade, como agora essa do teto em fibra, como a gente está dizendo, a gente sempre vai verificar o fornecedor, vai verificar o material, traz para cá, coloca em processo, testa internamente, testa externamente com o consentimento do cliente. Depois que vê que a coisa funcionou, aí vai, né? E quando você compra um implemento Fortran que hoje, daqui um mês, daqui 3, ou você compra um ou compra 20,
você vai ver que os mesmos materiais foram empregados nos implementos, nos 20, a gente sempre procura utilizar a mesma coisa. A gente está sempre buscando bons parceiros, qualidade nos produtos e a questão da sustentabilidade, que para a gente também é importante. Então a gente trabalha muito aqui com logística reversa, de embalagens, né? Quando a gente utiliza os produtos aqui, os nossos fornecedores retiram as embalagens, isso vale eventualmente para tintas, vale para selante, para vedante, né? Tem essa questão da logística reversa, mesmo os produtos como aço, alumínio que a gente utiliza, né? A sucata é toda revertida, né? Para a gente poder fazer o reaproveitamento, alguma parte em peça ou faz o descarte responsável dessa parte. Eventuais resíduos, né? A Daniela está até lembrando aqui de papelões, de plástico, né? Que a gente também faz a questão, isso, e eu vou destacar aqui também a questão dos pallets, né? Nós recebemos muito material paletizado, então a gente guarda os pallets aqui, depois faz a logística reversa para os fornecedores, então essa preocupação a gente tem. Complementa? É isso que eu ia falar, ela falou aqui da ideia, eu vou deixar ela contar essa, né, que a gente tem, conta pra gente. É que a gente tem alguns processos internos, assim, uns projetos que a gente toca com o RH, que a gente estimula que os funcionários também tenham boas ideias para dentro da empresa. Então, recentemente, né, eu vou fazer um ano aqui, logo que eu entrei, o Osmar presenteou alguns funcionários da fábrica com a camisa original do time, justamente porque eles deram o descarte correto, né? Aliás, eles tiveram ideias de reutilizar a sucata que eles estavam gerando no setor deles. Então era uma coisa que já estava acumulando, a gente já tinha o descarte correto, só que aí eles tiveram ideias boas ideias, né, para reutilizar aquele material, então conseguiram ter um descarte menor, reaproveitar melhor as chapas que eles usavam, né, não sei nem assim se eu posso explicar, mas aí eles foram premiados por isso. Então é outra coisa que a gente estimula aqui dentro, justamente para que todos se envolvam nas mesmas ideias. E uma frase que me lembrou que você sempre fala muito bem é a questão do elevador ou o uso de escadas. Quando você usa dos processos, queria que você falasse um pouco disso. Quando você perguntou de avaliar fornecedores, é o que a gente costuma dizer, seguindo o caminho certo e chegar onde a gente quer chegar ou pegar um atalho. Aí ele usa uma frase um exemplo de escada e elevador que eu gosto muito. Essa questão da escada e elevador, o que eu sempre falo é que o caminho mais fácil é sempre de elevador, né? Mas que a escada é necessária, né? Porque essa evolução é importante. Ela é mais trabalhosa, demora um pouco mais de tempo, mas você cresce de uma maneira mais sustentável, aprendendo todas as lições. Então aqui a gente sempre vai degrau por degrau e aprendendo aquilo que é necessário em cada degrau. Com relação a esses planos que a Daniela falou, nós temos 2 aqui na Fortran que eu gosto de destacar sempre, que um é o Ideias de Valor, né? Que é exatamente esse, então qualquer dos nossos colaboradores pode apresentar uma ideia de valor no setor dele, uma ideia para menos desperdício, uma ideia para fazer mais rápido, fazer de uma maneira melhor, com menos esforço, que dê melhor qualidade. Ele submete essa ideia para o supervisor entender que realmente faz sentido, preenche um formulário, a gente tem um comitê aqui que avalia e essa ideia é premiada de alguma forma, né? Ou um dia fora, ou em dinheiro, ou um prêmio, alguma coisa, a gente sempre premia essa, por exemplo, da utilização do material em aço, né, que seria sucata, e a gente recebeu uma boa ideia para a utilização do material, foi uma delas. E a outra é o indicação de valor, né? A gente sempre acha que as pessoas, o nosso time aqui, como força que já falei aqui anteriormente, as pessoas do time têm melhores condições de indicar novos integrantes para cá. Porque conhece a empresa, sabe como é que a gente trabalha, sabe da qualidade, conhece a cultura. Vai né? indicar alguém de confiança. Então vai indicar alguém de confiança, ele acaba ficando meio que responsável por uma boa indicação também, não vai trazer alguém que não é legal para cá. Então a gente também tem essa premiação por uma indicação de valor. E isso funciona muito bem aqui. Né? Normalmente as pessoas que chegam indicadas para alguém, a gente sempre tem gratas surpresas. O pessoal que traz uma curiosidade e eu vou repassar a bola. Por que Fortran? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui. Quando nós iniciamos a empresa, a gente queria um nome que fosse um nome curto, um nome forte, né? Fácil de pronunciar, a ideia inicial era essa, e que em algum momento a gente pudesse trabalhar a logo separada do nome. Né? Quando nós começamos, os gigantes aí do setor de implementos, a gente tem a Randon, a Facchini, a Guerra, a Librelato, a Noma, a maioria são empresas que é o sobrenome de alguém da família, né? Ou o fundador, alguma coisa assim.
E eu não queria isso, né? Não queria ligado a alguém e tal, para que a empresa pudesse crescer com as próprias pernas e tal. E na época a gente encontrou um site, que era um site que chama O Ido Logos, de um empresário carioca, depois acabei conhecendo ele e tal, Gustavo Mota, que eu achei genial. Então você coloca lá qual que é a tua ideia, o que, que a empresa vai ser, o que, que ela vai produzir, né? O que, que você espera e tal. E aí você te cobra um valor, você paga esse valor e o site abre aquilo para 15 mil designers aí, né? Profissionais. E esses profissionais vão te mandando nomes por 12 dias. Você tem 12 dias para escolher o melhor. Quando você escolhe o melhor, o profissional que deu o nome recebe lá 80% do valor, a plataforma acho que fica com 20% e você recebe o nome já com as licenças, com patente, essa coisa toda e tal. E foi ali que saiu o nome. Eu achei a ferramenta genial, porque com o tempo você recebe no primeiro dia, você fala, essa eu gostei, essa menos, essa... Então você vai norteando. E isso foi um menino de Roraima que mandou na época. Quem manda sempre defende a sua marca lá. E ele colocou, olha, eu coloquei Ford Truck porque é curto, eu entendo que é fácil de pronunciar, depois a gente viu que não foi tanto, sofremos um pouco. Até hoje tem assim um 4 truque, é só truque, Ford Truck, não sei o quê. Mas é forte. E a ideia é que como tudo que vocês vão produzir aí é para caminhão, fica essa brincadeira do Ford Truck, né, em inglês e tal, para caminhão. Ou seja, o nosso DNA é produzir soluções que vão ser embarcadas num caminhão. E daí que saiu. E hoje o que a gente queria, que era trabalhar a logo de maneira separada, a gente consegue, né? Então a gente eventualmente nos bonés, nas camisas, nos nossos uniformes, nos caminhões, quando você vê um implemento Ford Truck na parte traseira, você vai ver escrito Ford Truck em amarelo ali no fechamento de chassi, mas se você olhar sobre os pneus ali no para-barro, você vai ver só a logo, né? E cada vez mais as pessoas começam a ver a logo e identificar a nossa marca, principalmente agora, 11, 12 anos depois, né? E isso pra gente é um motivo de orgulho, assim. De cabine. O quê? Não, Daniela. O 4. Porque assim, quando a gente começou com a logo, né, era um 4 mais número 4. Depois a gente já fez ele, né, com um pouco mais de fluidez para dar esse sentido de estrada. Aí colocamos o tracejado, né, para ficar estradinha, e foi quando a gente registrou a marca. Mas quando a gente coloca o Ford Truck, o 4 também ele fica com efeito de cabine, vira um caminhãozinho com implementos e tal. E a gente usa bastante isso. No cartõezinhos. Ele gostou. Os cartões também. Também né? são totalmente personalizados. É uma criatividade muito legal, muito bacana. O Celso Nascimento está com a gente aqui. Tive a oportunidade de visitar a empresa que está bem estruturada e gerida. Legal, obrigado, Celso, pelo comentário. E aí ele complementa, a empresa está pronta para exportar seus equipamentos. Bacana isso, legal. Deixa eu te perguntar, Osmar, pergunta difícil. Em quase 12 anos aí de história, você tem ideia de quantos clientes já passaram por aqui, já foram atendidos pela Ford Truck? Olha, a gente tem números relativamente recentes. Primeiro porque a gente está acompanhando e numa expectativa muito grande para o implemento de número 10 mil, né? Então, toda reunião aqui comercial, a gente sempre, e aí, como é que tá? Como é que não tá e tal. E hoje a gente está muito próximo de 8 mil unidades, né? Então, em algum momento a gente vai celebrar. Nós celebramos a unidade número 1000, celebramos a unidade número 5000 e agora a gente está na expectativa da unidade 10 mil. E o nosso banco de clientes hoje tem perto de 2.700 clientes. Então, são 2.700 empresas e pessoa física, né? Mais empresas, certamente, que passaram por aqui nesses 11 anos e pouquinho. Nossa operação bastante pulverizada. Eu acho que principalmente nos primeiros 3 ou 4 anos, porque tinha muita pessoa física e pequenas empresas que compravam um implemento, 2, depois iam investir dali, sei lá, 5 anos, ou porque era um só mesmo por vários anos e tal. E nos últimos 5, 6, acho que mudou um pouco o perfil. Hoje nós temos clientes que têm mais de 100 implementos nossos na sua frota, né? Então a coisa está um pouco mais concentrada, mas é bastante. 2.700 empresas é um bocado de cliente. Tem Ford Truck em todo cantinho tem no bastante. Brasil e também fora ali, ultrapassando barreiras. Eu estava batendo um papo em off e a gente estava conversando, eu com a Dani Moreno, e ela estava comentando que eu achei interessante, queria entender melhor, mas eu queria compartilhar isso com vocês que estão aí do outro lado da telinha acompanhando o podcast executivo hoje
na Ford Truck. Rally dos Sertões, Fórmula Truck, me fala como assim? Me fala um pouquinho. A gente gosta de participar desses eventos que tem sempre uma boa causa, né? E que tem uma exposição grande da marca, né? A gente acompanha a Fórmula Truck desde que a empresa nasceu, né? Depois, em algum momento, a Fórmula Truck parou e aí veio a Copa Truck, né? E aí a gente participou. Ali em 2017, 2018, a gente teve a oportunidade de participar patrocinando a equipe da Iveco por 2 anos. Foi um período muito legal, participamos das provas, né? Essa coisa da corrida, estampar a marca no caminhão, dar uma visibilidade enorme, foi muito bom. E depois patrocinamos o piloto da equipe Volkswagen no ano seguinte, ali em 2000, um pouco antes de fechar, acho que a gente pegou 2015, 16 e depois 17 ou 18, né? E na época era o Beto Monteiro, pernambucano voador, como diz o Galvão Bueno, que é um grande piloto e uma grande pessoa também, virou um amigo nosso. E ele foi campeão na época e foi muito bom porque, né, a marca estava no boné, estava no macacão, estava no caminhão, apareceu aí nas mídias todas, né, foi televisionado, deu Globo, e aí a gente acabou, né, os meninos aqui assistiam e tal. E era um orgulho para todo mundo, né? Não só para mim, mas o time, porque via ali o caminhão correndo, os clientes, aí ligavam os clientes, ligavam os fornecedores e tal, e a gente sempre esteve muito próximo disso. Paramos um pouquinho porque veio a pandemia, né? E aí as provas perderam aí o público, a audiência e tal, mas a gente está estudando, né? Esse ano não mais, mas pro ano que vem, quem sabe voltar e participar disso, porque é sempre um evento muito legal, o time vai, assiste quando as provas são aqui em Interlagos principalmente, a gente gosta muito de estar lá participando e acho que é o principal evento esportivo ligado a caminhão, né? Então a gente gosta muito disso. E o Rally dos Sertões foi uma oportunidade que surgiu para a gente, que é um evento muito grande, né, com exposição nacional, e tem uma turma que resolveu fazer um Rally Educação junto com o Rally dos Sertões, que é um projeto lindo, né, que a ideia era levar conhecimento para as comunidades ribeirinhas aí do trajeto que o Rally, já que o Rally dos Sertões vai passar, a gente vai com educação também, falando um pouquinho sobre tudo, e eles fizeram uma parceria com uma empresa de energia solar, então falando um pouquinho sobre a questão de energia elétrica, né, como é que é essa possibilidade, e eles levaram, eu acredito que 16 ou 18 kits para energia solar, para poder instalar em alguns pontos durante esse rally. Então encontraram uma casa ali, né, explicava um pouquinho sobre energia, como é que funcionava a luz e tal, o pessoal que estava ali na lamparina. E, poxa, se você estiver disposto, a gente vai instalar um kit aqui, vamos ligar a luz aqui na sua casa. E eles fizeram isso em 16 pontos e foi muito legal. E o nosso baú que gerava energia. Isso, e a gente construiu aqui o implemento, nós fomos convidados para fazer o baú. Então era um baú especial, reforçado no seu piso. Em cima a gente fez um teto com uma estrutura para receber painéis solares, então ele tinha esses painéis em cima. E aí essa empresa fez a ligação para dentro do baú, tinha um banco de baterias ali, que absorvia essa energia do dia inteiro de rally e transformava numa régua de tomadas. Ali eles ligavam um carregador de celular, ligavam uma televisão, e mostrava como é que a coisa funcionava. Então o caminhão parava, mostrava, olha, vai funcionar assim, tá aqui e tal, né? Imagina, para as pessoas que estão acostumadas com luz de vela, ver um negócio daquele, falou, vai funcionar na minha casa? Vai, né? E a gente acompanhou essas instalações, tem vídeos lindos no YouTube sobre esse projeto. E eu lembro que teve uma igreja, né? Teve uma casa de uma senhorinha idosa já, que a hora que acendeu a luz assim, parecia que ela, né, era um milagre. E a gente acompanhou isso. Então foi um projeto bem legal e a gente está nesse momento conversando com eles aí para ver como é que vai ser esse ano, porque deu tão certo que eu acho que o Rally Educação deve participar do Rally de Sertões novamente, e se a gente tiver oportunidade, vamos de novo, porque foi muito bom. E usando isso em benefício, o nosso baú rodou mais de 20 mil quilômetros, pegou aí estradas precárias, né? Rodou Jalapão, atolou, mas o baú não sofreu nada de danificação, então isso é uma coisa até positiva para a gente falar. Olha que importante que ela lembrou, verdade, acabou sendo um teste de resistência do nosso implemento aqui por estradas terríveis, situações severas, acompanhando o pessoal do Rally dos Sertões. E deu tudo certo, voltou intacto. A Ariane Rubio está aqui,
ela comentou assim: são mais de 34 mil quilômetros de amarelinhos. Se enfileirar, é possível atravessar o Oceano Pacífico, chegar ao Japão e voltar. Olha aí. Ela gosta de fazer, ela gosta de números. Ela gosta de números. Ela já fez essa conta e é real. É real essa conta. A Ariane faz parte da nossa área financeira, então ela por isso esses números todos aí eu não sabia, mas achei excelente. Aqui. Vou começar a usar esse exemplo agora. Ela já fez esse cálculo de número de implementos, transformou em metro linear e ela jogou no Google para ver a quilometragem que isso dava. Fantástico, detalhadamente. Deixa eu te perguntar, em off a gente conversou muito rapidinho, Osmar, e você comentou da importância do destaque também as mulheres nos volantes. Como é que é isso? Traz pra gente essa observação, acho que é bacana. Essa é uma das bandeiras que a gente tem aqui na Ford Truck, a participação das mulheres no setor de transporte e de logística, que eu acho que está acontecendo cada vez mais, né? A gente tem acompanhado isso muito de perto nesses últimos 11, 12 anos, e eu fico muito feliz em ver isso acontecendo, né? Acho que as mulheres estão participando em todas as esferas, né? Desde donas de transportadoras, frotistas, empresárias, realmente, né? Puxando essa coisa, como presidentes em associações, em movimentos, né? Hoje nós temos o CETCESP, que é o principal sindicato da América Latina aqui, de transportadores, presidido por uma mulher, né? A gente vê gestoras de frota cada vez mais, né? Então, uma coisa que sempre foi muito masculinizado e tal, e olhando essa questão de frota, qual que é a demanda, qual que é a necessidade, entendendo de caminhão, entendendo de implemento, e as motoristas, né? Que é o nosso xodó aqui, a gente gosta muito quando elas vêm, né? Porque vêm trazer o caminhão para a gente implementar e depois vêm para poder levar, e cada vez estão mais presentes nas frotas. E a gente vê as avaliações, né? Mesmo grandes transportadores hoje, transportadores de combustível, de produtos químicos, sempre foram transportes muito complexos e muito que exigem realmente, né, um grau de formação do motorista e tal grande, com mulheres no volante, né? E assim, é claro que os homens continuam tendo aí o seu protagonismo, mas as mulheres têm mostrado assim uma habilidade muito grande na direção, um cuidado muito grande, a questão da segurança, a parte de negociação com o cliente, né, nas situações que precisam negociar, estão se saindo muito bem. E eu acho que é bem-vindo porque a gente tem uma carência grande de motoristas, né, nesse setor de transporte, elas estão preenchendo uma lacuna importante. Eu vejo as transportadoras carentes e pedindo para as mulheres se apresentarem para participar, e a gente vê isso com muito bons olhos. Acho que falta ainda muito a questão da infraestrutura, né? Às vezes isso afugenta um pouco a mulher desse segmento, né? Então precisa parar num posto de gasolina, precisa ir ao banheiro, precisa ir tomar um banho, precisa se alimentar, né? Ela precisa dormir no posto porque vai seguir viagem depois. Hoje você tem as regras de dirigir uma quantidade de horas, aí precisa parar para descansar, e às vezes não tem essa infraestrutura necessária, e eu acho que a gente peca muito nisso. É muito comum ver casais, né? O homem e a mulher são ambos motoristas, em que o marido para com ela no posto para ela poder usar o banheiro, né? Descansar um pouquinho e depois seguir, né? Coisa que não deveria. Então a gente vê algumas ações, a gente está vendo os fabricantes começando a ter caminhões voltados para isso, escutando as mulheres, né? A gente vê a Mercedes trabalhando muito forte nesse segmento, inclusive o último caminhão, o Actros, se eu não me engano, da Mercedes, ele teve lá 2 ou 3 pontos remodelados pela engenharia da montadora com base em relatos de mulheres, de que, olha, podia mudar aqui e tal, e deu muito certo. E agora com um projeto para fazer porque hoje os caminhões grandes já tem o leito, né, tem a cama, e de fazer no banco do acompanhante, fazer um banheiro, né? Porque aí o caminhão fica uma unidade autônoma, né? Você dirige, descansa, usa o banheiro e tal, não tem necessidade de sair ou parar em algum lugar. E a gente tem acompanhado muito isso, né? Nós participamos com a Mercedes do movimento A Voz Delas, né? Que é voltado para realmente essa participação das mulheres no volante. Agora a gente está conversando muito com o CETCESP, que é o sindicato. Eles também têm um projeto que é o Vez e Voz, que também vai nessa linha. E a gente gosta muito de estar nisso e tal. A Daniela pode até falar um pouco mais, que ela é nossa embaixadora aqui na Ford Truck para os movimentos das mulheres no volante, né?
Quer complementar? Por favor. Ele falou quase tudo e assim, é importante, eu fico muito feliz quando eu participo. Foi um projeto, um movimento que praticamente nasceu com a minha entrada aqui também. Então logo que eu entrei a gente já estava negociando essa participação, agora é oficial, a gente tem a plaquinha aqui dentro da empresa, tem as reuniões eu participo, tem os eventos eu tô lá. Quando a carreta rosa está em São Paulo também eu faço questão de tirar foto, de estar junto, porque foi uma carreta que é o Actros, que ele falou, pensado nas mulheres, então ela tem uma bike para a mulherada andar quando está na cidade, ela tem toda a estrutura ali dentro para se sentir aconchegante, mesmo se sentir mais feminina, né? Então eles desenvolveram até produtos para cabelo focados nas mulheres caminhoneiras, assim, que é um produto que protege contra a poluição. Tem ali o banheirinho privativo dela, tem uma penteadeira para ela poder se arrumar, tem uma chapinha, um secador, um fogãozinho elétrico, não para fazer uma fritura, mas às vezes para esquentar alguma comida. Então é um caminhão muito aconchegante, eu fico muito feliz de ver. Às vezes eu até brinco, eu faço várias selfies aqui dentro e uso a hashtag Porque Chora Sula Miranda. E todo mundo acha às vezes que eu sou caminhoneira, eu falo não, sou metida a, né? Mas é um respeito muito grande, então elas entendem isso como uma brincadeira que eu faço até para levantar essa bandeira. Quando vem aqui, a gente tem grandes empresas, a DHL, por exemplo, é uma que eu acho que hoje é uma das que mais tem motoristas mulheres, e elas sempre estão aqui na Ford Truck, e eu faço questão de ir lá atender. A portaria já tá me avisando, tem mulher no volante hoje, eu desço, faço foto, gosto de bater um papo. Tá para sair um vídeo, Osmar, até primeira mão aqui é surpresa, eu gravei uma entrevista semana passada com uma caminhoneira, que a gente comemorou o Dia do Caminhoneiro na sexta-feira, dia 30, 25 de julho agora é o Dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas e dos caminhoneiros, é mais uma data para comemorar também o Dia dos Caminhoneiros e dos Motoristas, e eu fiz questão de gravar uma entrevista com uma que está sempre aqui, justamente para ela contar quantos anos de estrada ela já está, por que ela escolheu isso, perguntei dos desafios, do respeito, de tudo, porque ela já é avó, então ela fica longe da família, ela me explicou como é, e aí você percebe o brilho no olhar, assim, como elas gostam disso, como elas têm orgulho de ser caminhoneiro, né? E aí enfrentam todos esses obstáculos que o Osmar já colocou. Gente, deixamos de destacar algo nesse nosso bate-papo aqui hoje do podcast executivo direto da Ford Truck. Gostariam de complementar algo que não comentamos? Eu acho que não. Se tiver alguma pergunta aí, a gente está à disposição. Quero inclusive agradecer a participação dos que perguntaram, a Ariane, o Celso, né, que inclusive veio dar uma aula sobre exportação para a gente aqui. Acho que por isso que ele comentou que a gente está pronto para exportar e a gente está trabalhando nessa linha. Em algum momento vai dar certo. Quem mais que participou? A Vera participou. A Vera participou. Do aeroporto. Então, muito quem bom. O nome Obrigado também. a todos. Acho que conversamos um pouquinho sobre a Ford Truck, a empresa, o início. Falamos um pouquinho sobre o nosso portfólio, o que a gente faz, né, a parte dos implementos rodoviários para transporte de cargas, unidades móveis para embarcar todo tipo de negócio. Temos também a unidade de reformas e serviços, né, para garantir a manutenção tanto dos implementos rodoviários quanto das unidades móveis. Esse é o nosso negócio. Falamos um pouquinho sobre nossas principais bandeiras, sobre o Last Mile, que é essa preocupação da entrega nos grandes centros urbanos, sobre o ESG, que é a sustentabilidade, que está dentro do nosso negócio e dos nossos clientes também. E agora finalizamos aí com o movimento das mulheres participando. Então, foi uma boa conversa. A gente poderia ficar aqui por mais um tempinho, tem outras, eu acho que você pode mas finalizar. eu acho que falamos com tudo. Eu acho que você pode finalizar. Cara, Deja, meu Deus, o que ela... que O vem? Osmar está prestes a completar 51 anos. É uma frase que ele está usando muito esse ano, que ele falou que depois que passou dos 50, já não é mais o que você fez, é o que você vai fazer. Então, acho que ele pode finalizar falando do legado, que é uma palavra que ele está usando muito. Eu tenho feito muito isso aqui na Ford Truck, não só eu, mas acho que o grupo como um todo e como empresa, a gente pensa muito em deixar um legado bacana, que eu sempre falo que herança, né? Parece que tem essa coisa de quanto mais você gasta, ela vai acabando, o legado não acaba nunca, né? E a gente faz uma história aqui que a gente quer que a empresa seja realmente maior que o time, maior que tudo e leve um pouco disso. E eu tenho procurado participar muito disso. Então, faço parte de algumas associações aqui de Guarulhos, faço parte do Ciesp, faço parte da Fiesp também, né? E sempre procurando contribuir tanto internamente quanto externamente, porque eu acho que é uma coisa importante. Reflexões aí de uns 50. Ó, o Celso complementou aqui, deixando os parabéns para vocês e sucesso a toda a equipe. Obrigado pela participação de vocês. O nosso bate-papo de hoje, do podcast executivo direto da Ford Truck,
foi justamente com Osmar Oliveira, o CEO da Fortruck, com a Dani Moreno na área de comunicação e marketing, trazendo um pouco da experiência deles, da vivência, né, e desse trabalho totalmente diferenciado quando a gente fala de implementos rodoviários, quando falamos de soluções sobre rodas. É engraçado que acaba marcando, né? Quando alguém comentar soluções sobre rodas Fortruck, acaba, né, fixando isso e é uma realidade. Em nome do canal Podcast Executivo, queria deixar as portas abertas da nossa programação, que vocês quiserem trazer aí sempre como novidades, como prestação de serviço, como dicas e observações dentro desse mercado, sintam-se sempre à vontade para contar conosco. Maravilha, obrigado, agradeço a participação, a visita de vocês aqui, sempre muito bom. E espero lá no segundo semestre a gente já vai ter umas novidades aí, principalmente de novos produtos. A gente sempre gosta de falar um pouquinho mais no final do ano, né? Fazendo um fechamento desse, falando quais são as novidades para o ano que vem. Quem sabe a gente retoma isso daqui e faz uma outra pauta. Gostei muito. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Em nome do canal, deixe um abraço carinhoso a toda a família Fortruck. Obrigada. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação, sempre pela audiência de vocês acompanhando as nossas edições, as nossas programações. Espero vocês sempre na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima. Tchau, tchau.